Carregar peso excessivamente, ausência de exercícios físicos, posições inadequadas e má postura ao se deitar. Essas são algumas ações muito prejudiciais à saúde da coluna, a estrutura óssea essencial das costas, que dá sustentação ao nosso corpo. Para falar um pouco mais sobre tudo isso, eu recebo aqui no nosso estúdio o Dr. Dante Bernardes, que é médico ortopedista e traumatologista especialista em coluna. Dr. Dante, eu dou boa tarde aí para o senhor, já um pouco acanhada com a minha postura. Gente, porque eu sou uma pessoa que é paciente, eu tenho escoliose. Sim. E é sobre isso e muito mais que a gente vai falar. Estou aqui tentando me ajeitar para não fazer feio. Mas, doutor Dante, primeiramente, desculpa a brincadeira, obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Mara. Doutor Dante, por que é tão importante a gente cuidar da saúde da coluna? Vai muito além da questão estética da postura? Há outros problemas que são relacionados? Vai muito além da estética e da postura. Isso tem a ver muitas vezes com bem-estar, com estilo de vida e também com possibilidades de ter dores e alterações, muitas vezes, por exemplo, pulmonares, cardíacas. Isso tudo tem a ver também com a saúde da nossa coluna. Mito ou verdade? O problema de coluna é adquirido apenas? Não, não é apenas adquirido, não. Existe uma tendência genética a desenvolver problemas na coluna. E a grande maioria dos problemas na coluna são uma tendência genética que a pessoa tem. Então, por exemplo, eu fui diagnosticada com escoliose aos 14 anos. Pode ter sido um hábito? O que é provável? Bem, só por esse dado de ter sido diagnosticado aos 14 anos com escoliose e antes não tinha um histórico de escoliose, provavelmente a sua escoliose é a escoliose idiopática do adolescente. Que é uma escoliose que aparece entre os 10, 11 anos de idade até os 18 anos de idade. E acontece mais em mulheres, cerca de, às vezes, 4,8 a 8 vezes mais em meninas do que em meninos. E ela está relacionada, muitas vezes, com a genética, embora não tenha uma causa exata. A teoria que melhor tende a explicar, mais aceita, seria a genética. Perfeito. Olha, o pessoal lá de dentro está perguntando, colchão, ele pode influenciar num problema de coluna? O colchão, bem, o colchão é o seguinte, ele pode desenvolver dores na coluna, né? Mas desenvolver uma escoliose, por exemplo, é muito difícil disso acontecer. Mas propiciar dores, sim, principalmente se for aquele colchão velho que já está no formato do nosso corpo, né? Já está parecendo uma concha, você deita, ele já te abraça. Então aquele colchão já passou da hora de ser trocado, né? Quanto tempo a gente deve trocar? Assim, é difícil falar exatamente em quanto tempo tem que trocar o colchão. O ideal é que esse colchão ele não fique nesse estado que eu estou te falando, que ele já fique com o formato do corpo da gente, entendeu? Evitar que ele troque antes. Lógico, uma pessoa mais leve, ele vai demorar mais tempo, né, para ser trocado. Uma qualidade de colchão também pode, dependendo da qualidade do colchão, pode demorar mais tempo para ser trocado. Mas esse estado que ele já não está bem alinhado, o colchão, deve ser trocado. E muitas vezes eles me perguntam, que colchão eu compro? Que marca, que tipo? É mola ensacada? É mola... tem vários tipos de colchão, né? E isso não tem muito a ver. Na verdade, um colchão bom, um colchão que esteja com bom estado e que esteja de acordo com a sua altura e peso, que aí ele vai determinar a densidade do colchão. Muitas vezes hoje nas lojas de colchão eles te dão essa assistência. Entendi. Não só para oferecer às vezes o colchão que tem um maior valor agregado, mas não é esse o objetivo. O objetivo é ver certinho o peso e a altura e ver se adequa. Vai na loja, deita no colchão, fica lá uns 5 minutinhos, se gostou, deu certo aquele colchão, excelente. Melhor forma de dormir, de lado. Pode ser tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Por quê? Porque a coluna consegue se acomodar um pouco melhor. Por exemplo, você deitando de lado, com o quadril um pouquinho dobrado, o joelho também um pouquinho dobrado, um travesseiro ou um lençol dobrado entre os joelhos e um travesseiro que fique alinhando o seu pescoço com o resto da coluna, é a melhor forma de deitar. Às vezes pode até colocar um travesseiro aqui na frente, como se fosse a costela, né? Para abraçar, para não deixar esse ombro caído, para não ficar forçando também a musculatura do ombro. Então essa é a forma que deixa a coluna nossa em posição de relaxamento. Então essa é a melhor estava forma. Fazendo errado. Dormir de peito para cima, tem umas pessoas que gostam mais. Mas se gostar de dormir de peito para cima, às vezes o ideal é colocar um travesseiro menor atrás dos joelhos, porque ele também tende a levar a coluna numa posição de relaxamento. E um travesseiro que não levante muito o pescoço, que deixe ele numa posição mais alinhada, até porque hoje o mundo tende a trazer o nosso pescoço para frente. Celular, né? Celular, computador, até na hora de ficar estudando, lendo, também traz essa postura mais anteriorizada.
Perfeito. São muitas as dúvidas, mas temos participações do público. Bora rodar primeiro. Vamos lá. Doutor, eu tenho muitas dores na costa e gostaria de saber com o senhor quais são as providências que eu devo tomar para ter essa melhora. Bem, providências a ser tomadas para melhorar a coluna. Uma delas, uma qualidade de vida boa. Atividade física, extremamente importante. Tá? Fazer uma alimentação saudável, bastante fibras, ter bastante proteínas e diminuir a quantidade de carboidratos. Se você diminui a quantidade de carboidratos e aumenta um pouquinho de proteína, você tende a ganhar um pouco mais de massa muscular. Músculos são extremamente importantes para manter nosso esqueleto em pé, para manter nosso corpo saudável, para conseguir ter um metabolismo um pouco mais alto e conseguir queimar a gordura. O excesso de peso, né, que muitas vezes é causado por um erro alimentar de excesso de carboidratos, eles podem sobrecarregar a nossa coluna além do normal. Pois o excesso de peso nosso muitas vezes não vem de gordura que nós comemos, e sim de um excesso de carboidratos, que é acumulado em formato de gordura no nosso corpo. E para queimar essa gordura, nós temos que precisar de usar os músculos. Então, atividade física muitas vezes é a chave do problema para isso, meu amigo, mas bem orientada, tá? Porque se for para uma atividade física sem orientação, às vezes, de um profissional, você pode fazer algum exercício errado e abandonar de vez essa atividade física e criar aquilo que é o medo e a aversão à atividade física, achando que é aquilo que lhe causa dor. E, na verdade, não é o que vai te salvar. Perfeito. Vamos à próxima. Em relação à hérnia de disco, quais são os exercícios mais apropriados? Qualquer um ou tem específico? Pode ser musculação ou hidroginástica, enfim. Qual o mais adequado? O senhor até falava, né, que a hérnia de disco é um dos problemas mais comuns de coluna, né? É o número 1 de procura no nosso consultório hoje, são patologias como hérnias de disco, né? Que fazem parte das doenças degenerativas da coluna, que fazem parte do envelhecimento da nossa coluna. Na verdade, a hérnia de disco é uma fase de envelhecimento da nossa coluna. E ela acontece mais na meia-idade, ali entre os 30, 50 anos de idade, entendeu? Já no paciente de mais idade, 60, 70 anos, já não é mais hérnia de disco que acomete. E sim o excesso de osteófito, bico de papagaio que se formou, entendeu? Que é a fase mais tardia do processo degenerativo. Bem, mas voltando para essa pergunta, qual exercício é o melhor? Bem, para hérnia de disco, se o paciente está em crise de hérnia de disco, às vezes o melhor é esperar um pouquinho, deixar a poeira baixar. Fazer um repouso relativo, quer dizer que não é ficar só de cama. Pode andar, fazer as tarefas do dia a dia, procurar aquela posição que seja mais confortável, né? E assim que essa poeira baixou, fazer uma atividade física que dê estabilização e fortaleça o core, que é a musculatura que dá sustentação para o nosso tronco, para o nosso abdômen, para a nossa coluna lombar, né? Para ele segurar essa coluna de forma melhor. Porque senão todo o nosso peso vai ficar em cima daquela articulação que já está desgastada e está com uma hérnia de disco. Aí as dores serão maiores. Aí não interessa se você vai fazer musculação, se você vai fazer o pilates, se você vai fazer calistenia, se você vai fazer a natação. O importante é fortalecer essa musculatura para entregar para o nosso corpo o que ele está te pedindo. Muitas vezes a nossa coluna pede em formato de dor, um alerta que está precisando de algo a mais, que é fortalecer aquela musculatura ou restabelecer alguma estrutura no corpo que está alterada. Tem um paciente, às vezes, que chega no meu consultório com dor, você vai olhar, a glicemia dele está alterada, ele está pré-diabético. E aí, fazendo esse estudo melhor, você corrigindo isso, muitas vezes a dor dele melhora, porque ele está favorecendo a inflamação no corpo com essa alteração na glicemia. Então, tem vários fatores que interferem no quadro de dor do paciente que devem ser estudados e avaliados com muito cuidado. Isso deve ser muitas vezes personalizado. É difícil de eu falar qual exercício que ela vai fazer. Hoje tem uma modalidade dentro da fisioterapia que são exercícios específicos, né, e preferenciais para quem tem dor, que é justamente para quem tem hérnia de disco. Ele vai com o fisioterapeuta, ele vai fazer uma avaliação e vai ver, ele melhora com exercícios inclinando o corpo para frente. Então ele vai passar para ele como uma medicação, exercícios inclinando o corpo para frente, às vezes 3 vezes ao dia. Isso melhora as dores dele. Então, às vezes, essa avaliação personalizada é extremamente importante. Perfeito. Mais uma perguntinha. Eventualmente, eu tenho dores que começam pelo pescoço e elas descem pelo ombro, essas dores. E eu fico pensando, do que será, né? O que será que causa isso e como que eu trato essa dor? Bem, dores que vêm da cervical, né, do pescoço, que irradiam para os ombros,
devem ser muito bem avaliadas. Por quê? Existe o diagnóstico diferencial desse problema ser no ombro, nos ombros, né? Às vezes uma fraqueza muscular dos próprios músculos que dividem, né, o ombro com a coluna, eles podem estar enfraquecidos ou podem estar sobrecarregados no dia a dia, isso pode gerar dor. Ou hérnia de disco cervical também pode ser dores que dão na coluna cervical que irradia para o braço, às vezes para o ombro, às vezes pode descer até a mão. Temos mais uma, né, Pugé? A última? Isso, a última participação do público. Bora lá. Doutor, eu subindo e descendo escada várias vezes ao dia, a minha dor lombar vai piorar? Olha, isso para mim também é um mito, porque o corpo nosso tem que se manter em movimento. Tem que se manter em movimento, atividade física. Se você está subindo e descendo escada todos os dias, você pode ver que as suas dores estarão menores do que se você ficar sedentário e parado. Porque essa musculatura não vai estar em atividade. Pode ver, o final de semana que você às vezes não tem nada o que fazer, não precisa subir e descer essa escada, às vezes a sua dor naquele momento vai ser pior. Então acho que faz bem sim fazer atividade física, nem que seja de subir, descer a escada, lógico que a criatividade, orientação médica, procurando médico antes de tudo. Os abusos é onde que vai dar o erro. Por exemplo, se subir demais também a escada pode sobrecarregar o joelho, se subir escada em postura incorreta também pode sobrecarregar a coluna e aumentar as dores, mas já é uma atividade física que pode ajudá-la. Perfeito. Nosso tempo já está acabando, já acabou na verdade. Eu queria só fazer uma pergunta, que eu conheço muita gente que sente dor na coluna e se automedica. Qual a orientação que o senhor dá para isso? Porque muita gente não tem tempo de ir ao consultório, não acha tempo. Acho que a gente precisa encontrar esse tempo de ir ao consultório. Mas qual a orientação, qual o perigo disso? Bem, na hora da dor aguda, o ideal é procurar um médico, realmente, tá? Mas se a dor não está para tanto ter que ir numa emergência, por exemplo, fazer um repouso relativo, compressa de água morna, ou ficar debaixo de chuveiro de água morna, esperar aquilo baixar. Se já tem uma medicação que tem costume de fazer uso, né, como às vezes um analgésico, um anti-inflamatório, que o médico já passou alguma vez, toma um comprimido, faz um repouso relativo, espera um pouquinho, que essa dor sua pode passar o bastante de não ter que ir a expor numa emergência, entendeu? Acho que isso é uma dica legal. E aí depois voltar para a atividade física, voltar a fazer uma alimentação regular e ter um estilo de vida mais saudável. Para não ter que ficar tomando tanto remédio. Para não ter que ficar dependendo disso aí. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação. Já deixo o convite para o senhor voltar numa próxima. Muito obrigado. Boa tarde, boa semana.